pessoal, boa tarde a todos. Então, a partir desse momento, nós vamos dar aula de história para vocês, né? A professora Graziele acabou, infelizmente, né, pedindo desligamento do colégio, e aí eu, que sou professor de história também, acabo assumindo a partir desse momento, tá bom? Então, eu vou ligar o microfone de vocês e a gente vai conversar um pouquinho, tá? Porque eu acho que, né, seria bem importante vocês também conversarem comigo, porque, afinal de contas, precisam conversar um pouquinho com vocês. Vocês precisam só desmutar o microfone para poder falar, tá bom? Eu preciso ter algumas informações de vocês, né? Porque, afinal de contas, nessa pandemia, eu preciso também conversar, saber quem são vocês, quantos alunos têm, né? Enfim, esse cenário todo, tá bom? Então, pessoal, eu vou pedir para, então, vocês estão em quantos alunos? Só para eu ter essa informação aqui. Deixa eu pegar. Eu não sei. Não sabem? Não, calma, tem o Pieta, Fernando, a Duda, o Robson, o Michel. É muito difícil. Antes a gente era 31, 32. Agora, como são duas salas, agora tá difícil. A Fernanda acho que é 27. Tá, vamos colocar assim de 27 a 30 alunos, tá? Vou colocar aqui que agora encheu um pouco mais, entra mais gente. Entendi. Eu tô que essa semana a gente tá começando, né? Então, por isso, eu tô conversando com vocês para conhecer, saber quem vocês são, o que acontece e tudo mais. Eu tô com o cabelo tudo bagunçado, gente, que eu tava com boné até agora, então vocês me desculpem, tá? Deixa eu estar de boné aí, então o negócio ficou meio feio. Beleza, 27 a 30 alunos. Bom, o que vocês estão vendo em história? O que vocês estão vendo em história? Vocês não sabem? Ô, Pietro, o que você está vendo em história, Pietro? Fala para mim. Liga teu microfone e conversa comigo um pouquinho, Pietro. Tá com vergonha, Pietro? Períodos. Você não tem. Então, desculpa, Pietro. Quem que é Nescau TV? Eu preciso saber do nome do Nescau TV. Como é que é teu nome, Nescau? Escreva teu nome aí. Robson. Então, o Nescau é o Robson. Tá bom. Com quem eu conversei agora? Com a Gabi? Com a Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Oi? Desculpa, Gabi, passou um caminhão aqui. O meu nome é Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Tá bom, posso chamar de Gabi, então. Tá bom, tá certo, Gabi. Daí tem a Beatriz. Tem. Regazini. É assim que se pronuncia, Beatriz? Na verdade, é Beatriz. Oi. Regazini. Oi. A gente tá no capítulo 7? Isso. Pelo que a Grazi me passou, vocês estavam no capítulo 7. Então é o Antigo Mundo Grego. Mundo Antigo Grego. Isso, muito bem. A Duda, que deve ser Eduarda, né? Maria Eduarda. Maria Eduarda, igual o nome da minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha que ela tem 9 anos e eu não tenho filho, né? Só para vocês saberem. Sou casado, mas não tenho filho. E a minha sobrinha mais velha tem 9 anos, também se chama Maria Eduarda. A minha prima, ela acabou de fazer, ela fez um ano passado e a gente chama ela de Duda, mas o nome dela é Eduarda. É apelido normal de Eduarda, isso, né? A Fernanda tá presente aí, Fernanda? Eu tenho várias amigas chamadas Maria Eduarda. Legal, né? Nome bem comum. A Fernanda que foi responder agora há pouco, né? Quem que é Pandinha Gamer? Aimee. Aimee? Aimee? Você sabe o que significa teu nome, Aimee?
Robson. Amor em francês? Amor em francês. Tô vendo que a Gabi despertou, né? Ó. Ai. Aimé com 2 E no final significa amor em francês. Isso, igualzinho, ó lá. Amor em francês. Na verdade, todos vocês são espertos, né? Então, agora à tarde. Então tá, pessoal. Então eu vou me apresentar, já que vocês já mais ou menos vocês sabem meu nome, vocês já viram que o meu rosto aqui, né, pessoal? Então, meu nome é Emanuel, tá? Eu sou professor de História e Sociologia. Uma Sociologia é uma matéria, pessoal, que você só vai ter lá no ensino médio. Lá no primeiro ano do ensino médio. Aí vocês vão ter essa matéria. Então, eu dou aula lá de Sociologia no ensino médio de integração. Eu tenho 33 anos, tá? Sou professor há 10... Que ano vocês nasceram? 2009. No ano que vocês nasceram, eu comecei a dar aula de História. 2009. Né? Eu não estava nem formado ainda, daí eu comecei a dar aula de História. E aí hoje, a partir de hoje, a gente assume as aulas aí de História à tarde do Colégio Integração, tá bom? Beleza? Tranquilo? Sim. Gente, ninguém tá aqui quero que vocês entendam isso, tá, gente? A gente tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, vejam, se vocês tiverem algum problema, por exemplo, poxa... O que é isso? Não sei. Então, vejam, é nossa primeira aula, então é necessário ter um pouco essa conversa, tá? Então, a primeira situação, gente, né, que eu gostaria que vocês entendessem, é que o professor está aqui para ajudar vocês para o que vocês precisarem. Então, por exemplo, não entendeu a matéria? Pode falar que a gente explica de novo, a gente retoma o conteúdo, justamente para que vocês entendam, tá? Porque os conteúdos que vocês estão estudando a partir de agora, depois lá para frente faz falta, tá? Porque daí você, legal, eu não entendi, entendeu? Ou melhor, né? Vocês têm que entender agora, porque depois lá na frente vai existir um momento que você sempre vai fazer referência aos conteúdos que vocês estão estudando. Se tiver muito rápido, falem, né? Isso é muito importante para esse momento, tá bom? Pessoal, e como a gente nessa primeira aula era só uma aula de contato, né? E também dar continuidade, porque a gente vai corrigir os exercícios que a professora Grazi deixou para da semana. Oi? Vai ficar o ano todo, né? Eu não sei ainda. Você já dava aula, Sandro? Oi? Você já dava aula ou você é novo? Eu já dou aula em outros lugares também já. E enfim. Tá? Faz tempo já que eu dou aula em outro colégio também, então... Nossa, eu nunca vi você falando no corredor, você dá de manhã, né? Dou de manhã aula lá. De manhã dou aula lá. À tarde é bem corrido. À tarde, geralmente eu tô lá, mas só na segunda metade do ano. Daí que é o cursinho para o PSS. Que é uma coisa que vocês vão se preocupar mais para frente. Pessoal, o que eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Estava falando para vocês que o professor está aqui para ajudar, mas eu também preciso da ajuda de vocês, tá? Primeiro, o chat, até agora eu não tinha lembrado isso, né? Mas o chat que vocês aí estão conversando, eu vou dizer uma coisa para vocês. É para a gente dar o bom dia, boa tarde, né? No caso de vocês, boa tarde. Quando o professor perguntar alguma coisa na aula online, vocês responderem o professor, né? Olha, professor, tem uma dúvida aqui. E evitar, igual na sala de aula, não ter conversa paralela. Não é nem evitar, é não ter conversa paralela. Pô, eu sei que é legal, é bacana, mas, gente, senão a gente perde o foco. A gente perde o nosso objetivo da aula em si. Então, se você quer, por exemplo, eu quero conversar com a Maria Eduarda, por exemplo, né?
Você manda uma mensagem para a Maria Eduarda, eu acho que vocês têm grupo para isso, tá? Vocês têm, eu não sei qual rede social vocês têm, se o pai de vocês... Aula é aula, tá bom? Porque eu vou deixar aberto, pessoal, porque geralmente tem aluno que pergunta, que responde, né? E isso é muito importante para a nossa organização, certo? Igual uma sala de aula comum, essa aula tem que manter essa organização, certo? Participação. Vocês viram que o microfone de vocês está aberto. Nós também deixaremos o microfone aberto para que todos que quiserem falar possam falar também. Tá bom? Então, esse é o nosso acordo, o acordo inicial. Usar o chat justamente para a nossa conversa, né, para a aula, e também o microfone para a aula. Alguém colocou ali assim, professor, aqui em casa tem muito barulho. Na minha casa também tem barulho, pessoal. Né? Eu moro numa rua movimentada. Por isso que eu deixo a porta fechada aqui no escritório. Oi? Por isso que eu deixo a porta fechada no escritório, porque daí eles ficam conversando lá e eu fico estudando. Muito bem, Gabi. Então, por exemplo, mantenha... Papai, o computador lá pro... Pessoal, só deixa eu explicar isso então. Só mantenha, então, vai num canto silencioso da casa, né? Se no quarto lá, por exemplo, tem um irmão estudando alguma coisa, procura uma região que seja... Tem uma irmã gêmea dela que está estudando lá. Isso. Procura uma região que não tenha tanto barulho assim. Põe um foninho de ouvido. Eu não tenho fone de ouvido porque eu estou sozinho em casa. Então, não tenho foninho de ouvido. Tá? Não preciso ter o foninho de ouvido. Então, vocês colocam lá o fone de ouvido, só escuta a aula que o professor está dando, tá? Então, isso é bem importante para a tua organização a partir de agora. Tá? Lógico, eu acho que vocês já estavam fazendo isso, essa orientação. Mas a aula online, pessoal, é muito importante para a gente poder manter, sabe o quê? Rotina de estudo. E se a gente não manter a rotina de estudo, a gente acaba deixando muita coisa acumular. E eu sei que gente, todo mundo, né, gosta de, por exemplo, ficar lá jogadão no sofá, né, ficar despojadão, não sei o quê. Ainda mais agora que não tá tendo aula, tem que levantar, vocês não precisam levantar, mas tem que ir à tarde para o colégio. Mas então, o que vocês têm que fazer? É ter essa rotina, essa aula, colocar na cabecinha assim, ó, pô, essa aula é importante para mim. Eu vou acompanhar, ver o que o professor vai falar, e aí eu começo a fazer a minha... Gabi, você falou alguma coisa, Gabi? Não? Não, então tá bom. Então deixa eu ver aqui, ó. O Thiago entrou aqui agora, né? A Gabi falou que tá travando um pouco. Isso, não, tudo bem. Pode, ali, alguém tá falando ali assim, que o pai não deixa ir pro quarto, tudo bem, isso aí. Mas, pelo menos, tenta manter o silêncio no lugar onde vocês estão estudando, tá bom? Porque isso é muito importante nesse momento. Professor, o meu pai, ele tá falando aqui, que a mamãe tá lá no meu quarto, que ela tá trabalhando remoto, a minha irmã tá lá no quarto, e o meu pai, ele tá trabalhando aqui, então, mas ele fica quieto, eu tô com fone, então... É isso mesmo, tem que pedir pro pai e pra mãe e falar, agora eu tô estudando, agora eu que tô estudando, dá licença. Por isso que ele tá na sala. Tem que pedir pro pai e pra mãe ficarem quietos agora, porque vocês estão estudando. Mas então, tá certo, pessoal? Brincadeiras à parte, vamos lá, vamos explicar como é que funciona. Bom, então essa seria a nossa organização. Pessoal, como é que vai funcionar, né? Como você sabe, eu acho que vamos imaginar que se a gente tivesse a aula lá no presencial no colégio. Como é que a gente faria? Né? A gente teria a aula 1, a aula 2 e a terceira aula da semana, né? Não seria de se formar. Bom, o que acontece? Deixa eu só colocar aqui para vocês um documento e que vocês depois, o pai, a mãe de vocês, vai ter acesso a isso, tá, gente? Ou melhor, já tem acesso. Já coloquei lá naquele clipe escola.
Professor, tem uma dúvida do Clipe Escola. Quando eu abro o Google, né, ele não abre. Eu ponho senha e tudo, ele fala, login inválido. Daí só meu pai e minha mãe que eles têm acesso, eu não consigo entrar. Tá, mas eu acho que tem que conversar com o Thiago sobre isso, ou com a coordenação ou com a secretaria. Porque daí o professor não sabe como é que funciona isso, tá? Daí eles que vão orientar muito bem. A gente tem o nosso login, daí fica a cargo deles isso, tá bom? Então, eu só vou dizer para vocês. Pessoal, então vamos dizer assim, chegamos na escola na quarta-feira, 13h30. Bateu o sinal, entramos para a sala de aula. Então ali, ó, você pode ver ali, por exemplo, que essa aqui seria a nossa organização semanal. Então prestem bem atenção naquilo que eu vou explicar para vocês agora. Então a primeira aula da semana, eu vou destacar aqui para vocês, ó, aula 1, é toda quarta-feira. A nossa primeira aula da semana, a gente começa aqui. Então, nós vamos ter o quê, gente? Aula online, né, pelo GoBrunch, certo? Como vocês estão tendo agora. O que a gente vai fazer nessa aula 1? Embora a gente esteja aqui agora se apresentando, se conhecendo, conversando, a gente vai corrigir sempre os exercícios que a gente deixar da semana anterior, tá? Então, a gente já vai verificar isso aqui que a professora Grazi deixou de exercício, porque eu sei, tá? Explicar o que deverá ser feito na semana, embora tenha um erro de português ali, ó, nas semanas não, mas é na semana. Então, o que vocês vão fazer na semana? Na aula 2, vocês vão assistir uma aula gravada, tá? E fazer a leitura de tal página, né? Montar um resumo no caderno, né? Daquilo que vocês deverão estar estudando. Vocês vão fazer alguma atividade nessa aula 2. Um exemplo. E na aula 3, né, na terceira aula da semana, vocês vão fazer o quê? Uma atividade, tá, gente? Uma leitura, destacar no livro, tá? Enfim, são atividades diferenciadas nessa aula 3. Então, pessoal, nosso sempre ponto de encontro, tá? Para que você saiba o que vai acontecer, sempre é essa aula online. Tá? Então, a gente começa nessa aula 1, na aula online com vocês. Começou a aula online? Maravilha. Aí você, né, às vezes você pensa assim, eu quero já fazer na quinta-feira a minha aula. Aí você vai na quinta-feira fazer a segunda aula. Foi muito pouco para mim, eu quero um pouquinho mais. Vai fazer aula 3 também na quinta-feira. Tá? Então, sempre, pessoal, a aula 1, ela é online, certo? E aí, aula 2 e aula 3, elas não são online, elas são ou gravada, ou indicação de tarefa, de exercício, né? Enfim. E aí, vocês vão estudando, fazendo esse roteiro de estudo de vocês nessas 3 aulas semanais. Podemos combinar assim, sexto ano? Sim. Sim? Então, vamos lá. Pessoal, vamos à correção dos exercícios que a professora Grazi deixou aí para nós da última semana. Livro. Estão com o livro por perto? Módulo 3? Módulo 3. Muito bem. Tá. Módulo 3. Que página? Página 356. Pratique ali embaixo. Deixa eu ver se eu consigo pegar o livro de vocês online aqui, pessoal. A minha mesa está tudo organizada. Tudo organizada? Uhum. Isso é bacana, isso é muito bom. Ciências. Pessoal, eu não estou conseguindo achar aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu prefiro a
aula, eu gosto de a aula vai me ajuda um pouco, mas eu prefiro aula ao vivo. Vivo? Por exemplo, na sala. Eu vou ser bem sincero com vocês também. Eu também prefiro. Entendeu? Bom, eu acho que agora eu consegui. Espera só um minutinho, pessoal. Aqui, ó. Então, eu falei que página? 56. Ô, professor, a minha irmã vai ficar entrando, sabe? Porque ela tá na aula online que é tudo colorido, sabe? Então ela vai ficar entrando aqui toda hora. Ó, gente, não deu certo. Eu vou fazer só oralmente, daí a gente vai. O professor vai fazer o seguinte: o professor vai escrevendo embaixo. Você não tá com a apostila? Da apostila mesmo, tá? Na página 356, tá? Olha só, tá aqui, ó, 356. Se vocês conseguirem enxergar aqui, onde o professor está pedindo. Sim, eu tô. Tá? Então, quem gostaria de fazer a leitura ali para mim da página 356, aquele exercício 1 ali? Então, leia. O texto? Pode fazer, pratique ali um. Tá. Por que a história do antigo mundo grego é dividida em períodos como o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico? Vocês já tinham feito esse exercício? Não? Por que será, então, que... Vejam, eu vou fazer uma rápida revisão com vocês disso, tá, gente? Vejam, a história, né, antiga, existem diferentes civilizações, né? Esse conceito, essa palavrinha civilização, ela tem a ver, pessoal, como as pessoas se organizam no contexto histórico. Então, por exemplo, eu vou perguntar para vocês assim: como que você está se organizando? Você sabe me dizer no sexto ano, pessoal do sexto ano, como que vocês se organizam hoje? Como que você está organizado hoje? Política, economia, sociedade, cultura. Assim como você, vai ficar mais fácil para estudar. O Roseno colocou uma coisa que está certinho, tá? Bem certinho. Então, só para terminar o que eu estava explicando para vocês, todas as pessoas, né, a partir do momento que elas vão se relacionando uma com as outras, né, elas passam a se organizar a partir desses pontos. Se organizar de um aspecto ligado à política, à economia, à sociedade. Isso caracteriza aquilo que nós chamamos de civilização, que ela vai predominar durante um certo tempo histórico, né? Por exemplo, o tempo histórico do mundo antigo, que vai desde o que nós chamamos de invenção da escrita, né? Até mesmo a relação com a queda do Império Romano, isso é a Idade Antiga, depois do Império Romano a gente vai ver ainda. E essas civilizações tinham características, né, específicas, características próprias delas, assim como você tem hoje. Tá? A sociedade que você vive hoje, ela se organiza, né, a partir das relações econômicas, classe A, classe B, classe C, classe D. Né? A política que você se organiza é o que nós chamamos de democracia. Né? Então, tudo isso passa a ser organizado, pessoal, num determinado tempo. E os gregos, né, lá atrás, lá na antiguidade, também tiveram a sua formação e a sua organização. Então, os historiadores que estudaram os gregos, que estudam a Grécia Antiga, quando eles vão estudar, né, Grécia, eles dividem a sua história para ficar mais fácil de estudar, como o Roseno colocou ali no chat para vocês. Então, olha só,
a história do antigo... Vocês querem que eu escreva essa resposta aqui na tela para vocês? Para ficar mais fácil de viver. Então eu vou escrever. Espera lá. Só um momentinho. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Vou colocar assim para vocês. Página, vou colocar página, né? Página 356. Exercício 1 para ti. Número 1 para vocês. Só coisa. Vamos ver. É importante. Então, olha só. Tá? A divisão da história dos gregos, tá? Melhor dizendo, gente, desculpa, olha só, vou corrigir. A divisão da história da Grécia Antiga. Em períodos. Serve para facilitar o estudo dos historiadores, tá? Estudo dos historiadores. Então, por exemplo, o que vai acontecer num determinado período, chamado pré-homérico? Então, os historiadores entendem que naquele momento não existia a Grécia ainda, mas que aqueles povos que viveram, aquelas civilizações que viveram no período pré-homérico, vão ser fundamentais para a formação do mundo grego, Dá para aumentar? Da Grécia Antiga. Oi? Dá para aumentar o quadrinho? Aumentar? Eu aumentei. Aumentar o... sim, eu acho que... Peraí. Espera só um minutinho. Subiu, né? Uhum. Vocês vão me dizendo. Agora. Meu Deus! Agora voltou. Voltou? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Uhum, voltou. Aumentou para vocês aí? Sim. Aham. Obrigado, gente. Isso aí. Então, é essa relação aí, tá, gente? Então, ó, a divisão da história da Grécia Antiga em períodos, falta uma vírgula, professor, tá? Vírgula. Serve para facilitar o período... Eu já tinha colocado a vírgula. Esperta. Tá? Serve para facilitar o estudo dos historiadores. Facilitar o estudo. A 2 é a tarefa, né, gente? Não sei. Não, sabe. Não era tarefa 2, mas vocês fizeram 2 ou não? Eu fiz. Não? Não. Vamos fazer junto, então, para que a gente possa ver bem certinho o que pode acontecer ali, tá? Leia o texto com atenção. Aqui, já vou colocar aqui para vocês, tá, gente? Presta atenção. Página 357. Número 2. Acompanhe lá. Leia o texto com atenção e responda as perguntas a seguir. Quem começa a leitura lá para mim? Vai lá. Eu. As cidades crentes formaram-se em torno de palácios que funcionavam como sede de governo e eram construídos de forma a abrigar todas as atividades pelas quais o governante era responsável. Havia depósitos para cereais, óleo e vinho provenientes dos tributos,
recolhidos, que, entre outras coisas, deviam constituir reservas para ocasiões de crise e locais próprios para os funcionários que administravam as rendas da cidade. E qual civilização ele está falando ali mesmo? Dos gregos? Ninguém me respondeu, me deixaram no vácuo. Ah, louco, viu? Mas tudo bem. A Duda tá digitando. A Duda tá digitando? Eu não vi. Eu fiz a 2. Ah, legal, Duda. Se você fez a 2, maravilha. Oi. Eu posso falar minha resposta da letra A? Pode. É a Aimee que tá falando. Aimee, tá? leia o enunciado, então, e fala a tua resposta. Letra A. De acordo com o texto, qual era a principal função dos palácios crescentes? Obrigada, pessoas. Eu não sei se está certo, mas eu coloquei assim. Era como sede do governo e eram construídos de forma para abrigar. Muito bem, Aimee. Isso mesmo. Vejam, pessoal. Foi isso que eu pensei. Vocês acertaram. Gente, lá na Idade Antiga, vejam, isso aqui a gente está falando, pessoal, de mais ou menos aí, de 5.000 anos atrás, tá? Esse povo, os cretenses, como dizem ali, eu perguntei qual era o nome desse povo, vocês não me disseram, mas os cretenses, eles viviam numa ilha chamada de Creta, que era a principal ilha que existia no mar Egeu, ali no caso, próximo ao que os gregos vão se desenvolver. Esses cretenses, pessoal, eles dominavam o comércio, tá? Então, ao dominar o comércio, né, eles passaram a existir um governo que era muito rico, né? Muito rico o governo que dominava essa cidade de Creta. Ou melhor dizendo, esse povo chamado de cretense. Aonde ficava a sede administrativa, né? Onde ficava o governo dos cretenses, era numa cidade, né, chamada de Knossos. Essa cidade, pessoal, tinha um palácio. Olha só que interessante, né? Eles tinham um local que era para abrigar as pessoas. Para abrigar, muito bem, abrigar atividades administrativas, abrigar tributos, cereais, óleo, vinho, como o texto está dizendo ali para vocês. Então, eu vou escrever a resposta baseado no que a Aimee me respondeu ali, tá? Olha só. A função... Professor, eu escrevi quase igual ao Enem, então não precisa pagar, Não, né? claro que não. Viu, pessoal? Façam outra coisa aqui, professor. Se a tua resposta está mais ou menos parecida, você não precisa pagar, tá? Beleza? Então, vamos lá. A função dos palácios era servir como sede do governo, tá? E abrigar... Professor, o que é constituir? Só um minutinho, já respondo. Então, ó, constituir é aquilo que está dentro de algo. Está dentro de algo. Ó. O que constitui a tua casa? Uma mesa, uma cadeira. Tá entendendo? Entendeu? Beleza. Vamos lá. As principais atividades administrativas. Onde é que você, ali embaixo, né? Que, entre outras coisas, deveriam constituir reservas para ocasiões de crise. Muito bem. Então, essa é a resposta da Thalie, gente, tá? Não sei, acho que foi não sei quem perguntou sobre a palavra constituir, né? Ó, por exemplo, deveriam constituir reservas para ocasiões de crise. Devem o quê, portanto? Devem ter nesse palácio, né? Constituir nesse palácio, ter nesse palácio as reservas para eventuais crises, certo? Vamos corrigir a letra B agora? Quem gostaria de... Eu escrevi, eu posso ler e falar minha resposta? Quem está perguntando? Eu. Aí, Gabi, vai lá. Ó,
Porque os reis armazenavam cereais, óleo e vinho nos depósitos do palácio tempos e tempos. Eu fiz uma resposta básica. Eu queria fazer uma melhor, mas sabe, eu não sei o que falar, mas eu escrevi assim. Para não passar fome. Certo? Muito bem. Gabi, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar na resposta da Gabi, vamos pensar junto com todo mundo, pessoal. Só um minutinho. Duda, eu fiz a 2, funcionava como comissário do governo, para não pagar tributos e locais próprios para os funcionários da cidade. Maria Eduarda, tá errado tua resposta, tá, Maria Eduarda? Mas não tem problema, vai corrige ela lá, daí a gente vai conversando. Gabi, em partes você tá certa, tá? Mas eu acho que seria importante a gente pensar de uma outra forma, tá bom? Vejam bem. Professor. Quando você pensa em um rei, né? Só lembrando vocês que os cretenses, que era esse povo que viviam na Grécia, né? Chamado período pré-homérico, eles se organizavam politicamente, né? O poder deles, como é que ele era organizado, era em torno de um rei. Eles escolhiam lá um rei, existia esse rei, ele governava esse povo. Como é que o rei chamava as outras pessoas assim, né? O que seriam essas outras pessoas relacionadas ao rei, pessoal? Escravos? Não seriam escravos. Seriam súditos. Olha que palavra interessante. Palavra interessante, né? Hoje em dia você é chamado de cidadão. Todos nós somos cidadãos. Na época, as pessoas eram súditas de um rei, tá? Então, como súditos de um rei, existem duas situações. Aquilo que eles produzem, né, digamos, as riquezas que eles produzem, e aí quando eu penso em riqueza, você acha que é só dinheiro, mas riqueza é desde a comida que as pessoas produzem, isso é riqueza. Tinha como, né, obrigação pagar ao rei as riquezas que eles produziam. Professor, eu acho que eu sei que podia ser a resposta para se sustentar também, claro, né? Muito bem, para se sustentar também. Então, muitas vezes, o dono de Knossos, né, o dono desse palácio que existia em Knossos, os reis, eles armazenavam alimentos, óleo, né, cereais, vinho, no depósito dos palácios. Para viajar? Para que, quando as colheitas não fossem boas, né, eles pudessem ter reservas alimentares. Né? O exemplo disso é o que a gente faz em casa até hoje. A gente tem lá estocado comida, lógico, que a gente compra comida no mercado, vai estocar lá, não é porque vai acontecer alguma coisa, mas a gente também tem um pouco dessa relação de guardar comida, né, por exemplo, para que a gente possa comer o mês inteiro. Então, as nossas necessidades são outras, as deles eram estas. Porque como... Mas tem que ir no mercado na semana que vem de novo. Mas vejam, a necessidade deles eram outras. E a outra necessidade deles eram essa justamente. Por quê, pessoal? Aí a gente vai entrar numa outra explicação, que, por exemplo, hoje em dia, você tem muita tecnologia para plantar, para colher, né? Por exemplo, você tem como produzir muita comida e estocar, não precisar estocar a comida. Mas na época, pessoal, além dessa região, desenvolver uma prática do comércio, desenvolver a prática, ou melhor, só apenas o comércio, a agricultura não era o forte deles, e quando o clima, né, não era favorável, né, tinha muita chuva, ou era muito seco, o que acabava acontecendo? Acabava acontecendo que faltava comida. Como eu disse, hoje em dia não falta comida para você, porque há um plantio lá, por exemplo, que tem muita tecnologia em volta, tem máquina, tem, né, outras relações que fazem com que não falte essa comida. Mas na época não era assim que funcionava. Então, eu só vou escrever aqui para vocês identificarem a resposta. Então, olha, era para evitar que seus súditos, né, passassem
Fale. Ô, professor, Oi, pode falar. eu posso ler a minha resposta? Porque eu não sei se ela tá certa ou não. Vai, pode ler. Tá. Eu coloquei assim. Caso aconteçam crimes, eles teriam como levantar o reino. Crises, né? Você falou crises, né? Crimes. É que tem outra palavra. Crime é outra coisa. É a crise, né? Então, olha só. A palavra crise com A. Vou escrever a palavra crise aqui para você aqui em grandão. Aqui, ó. Crise. Assim. Assim, crise é uma coisa. Crime é outra. Esse rei eu acho que era bom, né? Eu acho que eu li errado. Eu acho que era crime. Isso, acho que você leu errado. Você acha que esse rei era bom? Sei lá. Bom. Enfim, vamos lá. Vejam, pessoal, vamos ler a resposta ali, ó. Para evitar que seus súditos passassem fome, Eu apago? caso. Não precisa apagar, mas só complete ela, tá? Só coloca assim, ó. Tá. Em colheitas ruins ou questões climáticas. Lembram lá atrás, acho que a Grazi comentou isso com vocês, que o solo, a região não era muito boa para a agricultura? Não. Colheitas ruins e o Oi? quê? Ou questões climáticas. Colheitas ruins. Ou questões climáticas. Na região, sexto ano, o plantio era muito escasso, era muito ruim. Ô, Beatriz, você tá com o microfone ligado, desliga, porque tá fazendo barulho aí na sua casa. Minha casa? Ah, Não, a da Beatriz. quando você ligar o microfone, sexto ano, ele desliga depois, tá? Bom, só para a gente continuar aqui, pessoal. Então, como a agricultura não era uma coisa muito boa na região, se produzia muito pouco, era comum que houvessem colheitas ruins e que também, muitas vezes, houvesse uma diminuição na produção. E isso acabava acarretando no quê, pessoal? Acabava acarretando em colheitas ruins e, obviamente, poderia gerar fome se eles não estocassem comida e, portanto, nos seus respectivos palácios. Vamos fazer a número 3, pessoal? Aqui só para encerrar aqui a correção. Gente, tudo bem? Pessoal, vocês estão por aí? Sim. Oi? Então vamos lá. Continuando. Como os historiadores chegaram à conclusão de que as mulheres tinham um lugar importante na sociedade cretense? Pessoal, os eles são um povo que acreditavam que as deusas eram as principais. Que elas eram rainhas, né? Principais deuses, né, no caso, no plural, eram mulheres. Então, eles souberam disso através disso aqui. A resposta, eu vou resumir a resposta, tá? Através de pinturas, esculturas, como da deusa mãe. Poder. O historiador, Gabi, ele não vai estudar, por exemplo, ele vai olhar o que os outros produziram. Exemplo, estátuas, né, pinturas, esculturas, obras de arte, artefatos, as fontes históricas. Então, através dessas fontes históricas, tá, os historiadores ficam sabendo dessa centralidade. Quando eu falo centralidade, é a atenção que aquela sociedade tinha em relação às mulheres, né? Então, vejam só, né? Pinturas e esculturas, ponto. Pinturas e esculturas onde a mulher era retratada, tá? Professor, eu não entendi muito essa pergunta. Tá. Vamos tentar te explicar melhor, tá vendo? Como que eu sei que as mulheres tinham um lugar importante na sociedade cretense? Certo?
Então, veja, quando nós olhamos lá atrás e vemos assim, como é que eu sei que aquele povo vivia daquela determinada forma? Como é que existe tanta história, tanto filme, né? Tanta explicação em torno de alguma coisa que... Por pesquisa, objetos. Tem. Quem é que pesquisa isso, gente? É o historiador, não é? O historiador. E também tem o arqueólogo, né? Que o arqueólogo vai identificar nas peças, né? Nos artefatos, como aquelas pessoas viviam em um determinado contexto histórico. Bacana, legal. Então, nós temos, né, isso para explicar para vocês, naquela sociedade, quando eles chegavam e viam uma pintura, eles começavam a ver que as mulheres, elas eram retratadas como as principais deusas, né? Acho que você sabe o que significa politeísmo, né? Vocês já viram o Egito. Então, eles percebiam que ao invés, né, de, por exemplo, ter deuses homens, os principais, eram deusas mulheres, porque elas representavam outras relações, né, que eram mais interessantes para eles, do que simplesmente a escultura, a figura humana do homem. Então, a figura da mulher era muito mais representativa, era mais importante do que a figura masculina. Então, vejam só, gente. Aqui, ó, pinturas, esculturas, onde a mulher era retratada como uma figura central, tá? Uma figura central. Quem é que... vamos dar um exemplo para vocês, gente. Olha só. Exemplo. Olha só, quem é que... Vamos aqui pensar com vocês. Vocês sabem, a mulher, por exemplo, é ela que vai dar à luz a uma criança. É ela que vai ficar grávida, vai dar à luz, que vai cuidar da criança. Então, isso para eles era muito importante naquela sociedade. Era tão importante para eles que a mulher era retratada como uma figura divina, como, né, as principais deusas eram mulheres. Olha só, até vou colocar isso aqui para vocês. Vírgula. Sendo a mulher dizendo, sendo a principal deusa uma mulher. Sendo a principal deusa uma mulher. Então, para vocês entenderem como é que funcionou isso aí em relação aos gregos, portanto. Bom, a Grazi comentou com vocês, gente, e foi até a página 359, tá? Então, nós já acabamos, aí foi 5 minutinhos a aula, mas o que a gente vai ver na aula gravada? Então, ó, depois vocês vão ter essa correção aqui, depois eu posto lá para vocês, no portal da Iônica. Então, ó, a partir de amanhã, tá? Eu já vou postar isso aqui. Professor, rapidinho, se você deixar só eu terminar de copiar a letra 3. Letra 3? Tá. A letra 3 não, a letra 3. Acontece, não fique envergonhado. Ó, pintura, escultura de mulher retratada como figura central. Mas depois eu passo para vocês, tá? Viu, gente? Só vou dizer uma coisa para vocês. Olha, só vou voltar lá. Espera só um minutinho, quer ver? Eu vou... Ó, então, a partir de amanhã, sexto ano, vocês vão entrar lá no Iônica e vão acessar a aula 2. Já vou colocar a aula 2 e a aula 3. O que vai ter na aula 2? A aula 2 é uma aula gravada com explicação dos conteúdos. Que conteúdos a gente vai explicar? Do genus a polis, tá? E a gente vai até... Eu vou ver se eu vou até com vocês... pelo menos explicar do genus até a polis, tá bom, gente? Fazendo os exercícios do 7, 8, 9, 10. E na outra semana a gente explica Atenas e Esparta para vocês aí. Certo? Oi. Pronto. Eu estava copiando a 3. Beleza. Enquanto vocês vão copiando, eu vou colocar no mural da Iônica lá, tá bom? Nossa! Minha cabeça é muito boa. Ah, que chique.
são muito poderosas. Deixa lá o professor colocar lá. Beleza. Ó, publicar. Gente, tá no mural da Iônica, tá? Essa correçãozinha ali que o professor colocou aqui para vocês agora, tá? Tá bom? Agora o professor vai fazer uma outra atividade agora aqui com outro ano, e aí você continua aí fazendo atividade de outras matérias, tá bom? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, prof. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau. Até.